Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui no Doctor Talks, no episódio 9. Olha que maravilha, estou aqui com o Dr. Paulo Mateus para a gente desbravar um pouco sobre a jornada do embrião. Patrocínio da Merck Brasil, estamos aqui no episódio 9 para podermos desmistificar um pouquinho esse protagonista, né, que nós temos aí nos processos de fertilização in vitro. Afinal de contas, todos nós, tentantes, sabemos que o embrião tão desejado e tão assim sonhado, ele passa por um processo, mas tudo começa por um grande encontro, o encontro de um óvulo com um sêmen, né? E parece assim tudo muito simples, mas não, é uma jornada complexa, né, doutor? É uma jornada delicada, não é mesmo? Tudo bem, Karina? É um prazer estar aqui com você novamente. E realmente o que você falou é muito importante, né? O embrião, né? Quando a gente diz o embrião, a gente já está finalizando o processo, né? Mas esse processo ele começa lá atrás, né? Com o estímulo ovariano, né? Essa mulher vai tomar hormônios e tudo mais. Então, é uma jornada bastante extensa. É verdade. Para quem não conhece, que é quase que impossível isso, mas o Dr. Paulo Mateus é muito conhecido na reprodução humana, é o responsável pelo primeiro bebê de proveta do Brasil, e ele é um embriologista aí muito conceituado e CEO, né, da Donare Centro de Reprodução Humana, que está em Recife, na cidade de Recife, em Pernambuco. Né? Nosso parceiro de anos, anos e anos, e recentemente demos duas fertilizações in vitro gratuitas no Ninho Solidário 9, não é, doutor Paulo? Estamos radiantes, né? Foi um sucesso total essa edição, né? Foi um sucesso. Quantidade recorde de inscritos, foi muito legal. Está sendo muito bacana, e principalmente o pós-evento também, né? Bom, a gente vai falar então desse encontro que gera vidas, né? Esse embriãozinho tão sonhado. A gente vai falar um pouquinho sobre vários processos, né? Fertilização no desenvolvimento inicial. A gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento embrionário. Existem muitas dúvidas, doutor, de muitas famílias sobre os D3, a diferença para o D5, o que que é um blastocisto. A gente, quando entra no cenário da reprodução assistida, a gente meio que entra cai de paraquedas, assim. A gente não sabe o que que é euploidismo, a gente não sabe muito sobre taxas de implantação, por exemplo. Existe um fantasma muito grande sobre a criopreservação dos embriõezinhos, dá um medinho de perdê-los depois de tudo que a gente passa. Biópsia embrionária, muitas pessoas não entendem sobre ela, quando que é indicada, e assim vai indo, né? Por exemplo, quando que a gente pode fazer uma fertilização in vitro com embriões frescos ou descongelados. Então, existem muitas dúvidas nesse cenário que aqui na Jornada do Embrião, com o Dr. Paulo Mateus, a gente vai conseguir sair daqui diferente do que quando nós entramos. E foi exatamente o que me faltou na minha época de tentante, doutor, né? É Então a vamos. informação, né? A Exatamente. informação, mesmo atualmente, viu, Karina, com toda essa evolução que teve a reprodução humana, é um mundo muito distante de todos nós, né? Então, quando você cai, como você falou, nesse mundo da reprodução humana, do mundo do laboratório, é, você não tem informação, né? Porque apesar de hoje se comentar muito mais sobre a infertilidade, mas ninguém fica numa roda social, no cabeleireiro, tá discutindo sobre laboratório, embrião, essas coisas. Exato. Ainda tem muito Então, a caminhar, né? Mas tem estamos aqui para isso porque a gente não sabe quanto tempo dura uma jornada, pode durar um ano ou 10 anos, e a gente sabe que a cada tentativa o sonho do embrião perfeito se renova, com né? certeza. Então, até porque cada ciclo é um ciclo, então vamos desmistificar isso porque é de extrema importância e a gente tem esse patrocínio da Merck exatamente para que a gente possa dar uma informação de qualidade com especialistas renomados e que vai trazer essa informação, um encurtamento na jornada de vocês e decisões assertivas,
né? Então, informação, sim, muda jornadas, muda o rumo da caminhada de vocês. Vamos começar, então, sabendo um pouquinho mais, doutor, sobre essa fertilização e o desenvolvimento inicial. Como você falou, lá no comecinho, assim, como é que a gente sabe quando um óvulo foi fertilizado com sucesso, por exemplo? Isso aí, eu só vou começar um pouco antes disso daí, só Perfeito. para contextualizar. Como eu falei, o óvulo, ele está lá guardadinho dentro do ovário desde que a menininha nasceu, tá? E à medida que ela entra na puberdade, esses óvulos, ela vai ovulando, né? E quando a gente está fazendo um processo de fertilização, a gente estimula esse ovário com hormônios para que ela tenha vários óvulos, né? Para a gente poder ter maior número de embriões e ter maior chance de gestação, tá? Agora, tudo depende muito da qualidade desse óvulo, tá? Então, assim, a primeira barreira que a gente tem que ultrapassar é a qualidade desse óvulo, né? Da mesma forma que a qualidade do espermatozoide. Então, e o que a gente tenta artificialmente em laboratório é reproduzir o que estaria acontecendo dentro das trompas, que é onde ocorre o encontro do óvulo com o espermatozoide. E aí nós vamos fazer isso dentro do laboratório. Mas sempre lembrando que a qualidade desse embrião, que é o produto final, ele depende da qualidade desse óvulo, que é o produto inicial, e desse espermatozoide. Desse grande encontro que eu falei que gera vidas, né? Tudo depende do Isso. óvulo e do sêmen, para a gente ter um embrião perfeito, né? Ou, enfim, saudável. É. Então, assim, como é que a gente é feito essa aspiração, né, desse óvulo do ovário até em ambientes hospitalar, né, para dar uma segurança. É um procedimento muito simples, mas a paciente tem que ter toda a segurança e todo o cuidado. Então, é feito em ambiente hospitalar e o homem ele vai lá no laboratório, se masturba e fornece o sêmen. E aí, na hora que esse óvulo chega no laboratório, ele chega com como se fosse uma gelatina em volta dele, né? E muitas células, que são as células da granulosa, né? E quando é no processo natural, nas trompas, o espermatozoide, com aquela vibração da cauda, ele limpa essas células, mecanicamente mesmo. E aí nós vamos fazer a limpeza do óvulo, né? Para que a gente possa colocar o espermatozoide aí dentro. E o espermatozoide, quando ele faz esse processo de migração e de limpar essas células, ele também se capacita, né? Ele fica apto para fertilizar um óvulo. E aí, a gente tendo os dois materiais preparados, nós levamos para um micromanipulador, né? Quando a gente vai fazer a fertilização com a técnica X, que é a injeção dentro do espermatozoide. Um único óvulo para um único espermatozoide. Ou, se for a FIV clássica, a gente coloca o óvulo sem fazer a limpeza e o espermatozoide também, e deixa que a natureza haja, e aí a gente no outro dia vai ver se teve a fertilização ou não, Tá. tá? Doutor, me diz uma coisa, como eu falei anteriormente, nós temos, assim, uma grande dúvida quanto ao desenvolvimento embrionário, por exemplo, o D3. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças, por exemplo, entre D3 e D5, que nós sabemos que são duas fases que a gente faz a transferência, né? Mas existe muita Isso. dúvida quanto qual é a melhor fase, né? E É. se o embriãozinho não chega a D5? É. Botamos D3, então? Então, depois de fertilizado, né, que a gente coloca o espermatozoide, ou ele entra, no dia um, a gente vai observar se teve o pronúcleo masculino e feminino. É como se fosse dois olhinhos, que é onde está a carga genética masculina e a feminina. E eles vão se aproximando, se juntam e formam
46 cromossomos, que é já o cromossoma de um embrião. Antigamente, Karina, como você falou, né, eu sou do tempo em que o meio de cultura a gente fazia no laboratório. Hoje a gente compra todos os vidrinhos prontos. E não existia transferência em D5, porque o meio de cultura que a gente tinha disponível, ele só era suficiente para nutrir esse embrião até o terceiro dia, né? Se a gente deixasse mais do que 3 dias, ia faltar nutriente, ele ia degenerar. Tá. Então, durante muitos anos, nós transferimos só em D3 e ciclo a fresco. Não existia ainda o congelamento de óvulo, a vitrificação, né? Aí, com a evolução dos meios, que a gente chama de longa, cultura longa, né, você pode levar esse embrião até o D7, né? E aí, voltando para a pergunta que você me fez, D3 ou D5? Né? D5, a minha opinião, e se você levantar a literatura, D5 é o melhor dia, tá? Para se transferir. Se você vai transferir a fresco, você pode até transferir no D3, mas D5 é o melhor dia porque ali você já acompanhou melhor o desenvolvimento do embrião, esse endométrio já se preparou e é mais ou menos o tempo sincrônico que esse embrião estaria descendo das trompas e chegando no fundo do útero para implantar e virar uma gestação. O D5 é um embrião blastocisto, né? Isso. Blastocisto é o estágio mais avançado que a gente consegue manter em laboratório. A partir desse momento, né, ele já precisa aderir ao endométrio do útero, né, para começar a fazer trocas que a gente não consegue fazer em laboratório. É, o sonho de consumo de qualquer tentante é ter um embrião blastocisto, não é, não é verdade? É, quais são as taxas para se formar um embrião de qualidade blastocisto? A gente espera que em torno de 80%, de 70% dos embriões, vamos dizer assim, né, eles cheguem a blastocisto, tá? Isso não quer dizer que ele seja um embrião geneticamente normal, né? Aí já é uma outra estatística, já é um outro número, mas a formação de blastocisto fica aí em torno de 70%. É, só para vocês terem uma ideia, pessoal, quem conhece a minha jornada, eu, na primeira tentativa com óvulos próprios, eu botei 4 embriões blastocistos, e na segunda tentativa eu botei 3, tá? Loucamente, né? A minha idade permitia na época, mas eu não tinha feito a biópsia embrionária. Então, é que nem o Dr. Paulo falou, qualidade versus quantidade, né? Então, eu tinha 4 blastocistos, mas eu não sabia se eles eram euploides ou aneuploides, se eles estavam cromossomicamente alterados ou não. Isso a gente vai falar um pouquinho mais, fiquem conosco aqui, porque isso aí é uma das partes mais interessantes e que a gente tem muita dúvida, né? A minha pergunta é o seguinte, doutor: tem algum fator que influencia, por exemplo, a qualidade desse embrião até o estágio de blastocisto? Olha, já começa com a idade da paciente, né? Então, o primeiro fator que influi diretamente na formação de blastocisto, tanto em quantidade quanto em qualidade, é a idade da paciente, né? A gente sabe que, infelizmente, a natureza é cruel com a mulher, né? E a partir dos 38 anos, a taxa de fertilidade da mulher, ela é ladeira abaixo, ela vai despencando, né? Então, assim, o primeiro fator é, a idade da mulher. O sêmen, o espermatozoide, também interfere na formação de blastocisto. Porque se você pensar que um embrião ele é 50% óvulo e 50% espermatozoide, eu também preciso ter um espermatozoide de boa qualidade para que eu tenha um embrião de boa qualidade, né? E aí a qualidade do laboratório que você está usando, o embriologista que está manuseando esses gametas, esse embrião, né? Os equipamentos. Então, aí tem toda a parte prática mesmo
e a parte de conhecimento do laboratório. É por isso a importância de a gente achar uma clínica, né, boa. Eu sempre falo, a clínica é uma das partes mais difíceis, né, para quem está iniciando uma jornada, mas ela é muito importante. Ela tem que ser uma análise bem criteriosa para a gente ter maximizar, né, as chances do A bebê em casa. segurança, né, de ter o máximo de segurança, né, que você vai ter um embrião bem cuidado, né, bem tratado, vamos dizer assim, né, que ele vai ter as condições ideais para que ele chegue na forma de blastocisto. Sempre lembrando a individualização, né, doutor? Porque às vezes a gente, eu falo por nós, tentantes, assim, a gente às vezes quer tudo, né? Ah, minha vizinha fez isso, eu também quero, minha amiga fez isso, eu também quero, eu fui assim também. Então a individualização é muito importante também, né? Em cada ciclo, em cada caso. No caso Cada das. caso é um caso. Às vezes, a mesma paciente, ela tem uma resposta de óvulo e uma qualidade de embrião em um ciclo. Se ela faz um outro ciclo, dali 2 meses, é totalmente diferente. E o que que aconteceu? Entendeu? Quer dizer, o organismo da gente é assim, né? Quer dizer, então, assim, a gente não é uma réplica, né? Não é uma cópia, né? Então, É. cada ciclo é um ciclo, cada paciente é uma paciente, precisa ser estudado caso a caso, saber em que tipo de incubadora a gente vai pôr aquele óvulo, né? Aquele embrião. Esses detalhes é muito importante. E nós temos visto aí muitos relatos de pessoas, e chega até a mim também, muitas tentantes que falam, Karina, eu tinha 12 óvulos e só um virou embrião, né? Então, isso é muito difícil para a gente, sabe, doutor? Porque a gente chega com uma expectativa muito grande e daqui a pouco a gente vê que aquela quantidade de óvulos não foi o suficiente, digamos assim, para a gente ter mais do que um, dois embriões, né? Ou se não, É. deixar congelado depois da primeira tentativa, talvez sem sucesso, enfim. Isso é muito frustrante para nós, né? E para nós do laboratório, isso Também. também é muito angustiante, porque assim, é como eu falei, a gente sabe que aí em torno de 60%, 50% vai chegar em blastocisto, tá? E aí você tem 12, só um chega, você já começa a procurar onde aconteceu a não conformidade. Foi dentro do laboratório, foi a paciente, e aí por isso que é muito importante essa parceria, esse entrosamento do laboratório com a clínica e a paciente. Tá? Então, É. esse acolhimento e essa discussão, essa explicação, essa procura de por que esse resultado é muito importante. Doutor, tu sabe nos explicar um pouquinho sobre taxas de implantação de embriões, por exemplo, em D3 e em D5? Olha, varia de 3,50 e de 5,70. Eu gosto sempre de jogar um pouquinho para baixo, tá? Porque a Tá? gente Não, não, mas é só para ter uma ideia. porque a gente ouve todo tipo de número, sabe? Eu prefiro trabalhar mais com o pé no chão, com a realidade, né? Lógico, tem casos que você tem aí 90%, mas isso é uma paciente jovem, que não tem fator nenhum e coisa e tal. Mas a média, eu gosto de deixar por aí. Tá bom. Eu acho mais realista também. É, é, E assim, ó, muitas dúvidas também. Agora acabei de falar que eu, com 41 anos, eu coloquei quatro embriões e com 42 eu coloquei três. é. Quantos embriões podem ser transferidos atualmente por tentativa? É, veja bem, hoje é feito muito estudo genético dos embriões, né? Então, se você vai transferir um embrião geneticamente normal, que é o que a gente chama de euploide, né? O recomendado é um só, né? Porque assim, todo mundo, as pacientes chegam com aquela ansiedade que elas trazem. Ah, eu quero ter gêmeos, meu sonho é ter gêmeos. Meu sonho é ter. Elas querem resolver o problema dela rapidamente, né? E não é fisiológico gemelar, né? Então a gente preza pela qualidade da gestação que vai vir aí, né? Então a gente transfere, é indicado transferir um só.
Se não tiver estudo genético, aí você pode transferir até 2, dependendo da idade da paciente, 3. É, exatamente. Os meus não tinham estudo genético. Mas aí eu acho que mudou também a idade da paciente da minha época que eu era tentante para agora, né? Enfim, vamos ver aqui, ó. Então, a gente já falou agora, né, que a idade da paciente influencia a escolha entre o D3 e o D5. Correto isso? Correto, correto. Então, Eu acho que isso, né, e influi também, porque às vezes você vê que o embrião ele está arrastado, né, que a gente fala, ele está com aquela divisão lenta, porque tem uma cronologia, né, que o embrião tem que seguir. Ah, no primeiro dia é fertilizado, no segundo dia tem que ter 2 células, 4 células ou 5 células, depende, né? Mas aí você vê embriões que você vê que ele está chegando no segundo dia com 2 células, né? Então, se você quiser é, agilizar a transferência, né? Para pôr ele no habitat normal dele, você pode transferir em terceiro dia. Mas a transferência em quinto dia é a é mais ideal. aceita. É a mais aceita. Doutor, você falou agora anteriormente sobre criopreservação, que mudou muito, né, do passado para agora. Isso. Então, isso é um alívio para as famílias tentantes e para vocês também, né? Para a reprodução humana assistida foi um grande avanço, né? É, Vamos falar um pouco sobre essa preservação de embriões e de óvulos, porque uma das coisas que a gente mais fica preocupado, né, como tentante, no caso eu ex-tentante, eu falo, né, é a taxa de sobrevivência, por exemplo, entre embriões ou óvulos, né? Quando a gente aí descongela eles para fazer um tratamento. Fora outras questões também que nos geram uma insegurança muito grande. Vamos ver como é que funciona esse congelamento de embriões, por exemplo, e essas taxas de sobrevivência após o descongelamento deles. é. Veja bem, a técnica de congelamento de embriões já é uma técnica antiga, tá? Mas eu diria para você que nos últimos, vamos por aí, 8, 10 anos, essa técnica evoluiu muito, tá? Então, hoje a gente fica muito seguro em congelar um embrião e descongelar para transferir, tá? Porque hoje a taxa de sobrevivência é de 90%. Né? Então, assim, é uma taxa muito alta e muito garantida. Então, a gente indica para as pacientes, olha, vamos congelar, porque também tem um outro fator aí, Karina, que é você transferir esses embriões em ciclos naturais. Tá? O ciclo que a paciente tomou hormônio, né, que quando se transfere em D3, é nesse ciclo natural, os hormônios estão muito elevados, coisa e tal. Então, hoje a gente faz a opção de congelar e esperar 1 ou 2 meses e transferir em ciclo natural, que a gente fala, né? É onde a mulher já eliminou todo aquele monte de hormônio que ela tomou, tudo, e aí o útero dela está numa condição muito mais natural para receber esse embrião. Entendi. Esse embriãozinho congelado, ele pode ser por quanto tempo criopreservado, doutor? Não tem tanto o óvulo quanto o sêmen quanto o embrião não tem data, sabe? Assim, a gente tem aí relatos na literatura de embriões congelados há mais de 10 anos e que deram gestação, espermatozoide congelado há mais de 20 anos que deram gestação, né? Então, a técnica é muito segura, né? A gente fica muito tranquilo em oferecer para a paciente, né? Eu costumo brincar, você pega um picolé de uva e guarda ele durante 2 anos. Quando você vai chupar, ele continua com gosto de uva, né? É É verdade. mais ou menos essa coisa, sabe?
essa É verdade, correlação assim lúdica. é verdade. Tem alguma observação especial que você tenha, doutor, sobre, por exemplo, ãh, congelamento de embriões e de óvulos, que seja interessante a gente frisar aqui? Não, veja bem, você pode, quando que hoje é indicado o congelamento de óvulos, tá? Aquela paciente que chega no consultório, né, e está com 35 anos e isso quem tem essa paciente na mão são os ginecologistas, tá? E a gente tem que conscientizar muito o ginecologista disso, porque a mulher vai rotineiramente, anualmente, ela vai no ginecologista. E chega uma hora que o ginecologista ele tem o dever de informar essa paciente, olha, você está com 35 anos, acendeu uma luzinha verde aqui. Vamos congelar teus óvulos. Você Tá, quer ter filho agora? Ah, não, doutor, eu quero, estou fazendo meu mestrado, aí eu quero viajar, quero comprar um carro novo e não está nos meus planos agora, tá? Então, congele os seus óvulos, tá? Porque quando você tiver com 40 anos, 42 anos e quiser gestar, os teus óvulos estão lá guardados, né? E é, eles ficam com as características de quando ele foi congelado, né? Então, assim, sim. congelar óvulo é uma coisa que a gente tem que conscientizar todas as mulheres que não pretendem ter filhos naquele momento ou não tem um parceiro ainda, entendeu? Ah, não, eu não estou namorando, não tenho ninguém, mas eu quero ter o sonho de ter filho. Congela, tá? E na dúvida, congela, porque na verdade, se daqui a pouco arranjar um companheiro, ou sei lá, se quiser fazer uma maternidade solo, tá ali congeladinha, como se fosse uma poupança, né? E se você vier a engravidar naturalmente, você pode descartar esse óvulo, que é uma célula, né? Como o Exatamente. espermatozoide, você pode descartar a hora que você quiser. E o óvulo é a mesma coisa. Quando é um embrião, aí já é uma outra legislação, entendeu? Hum, Então, assim, o embrião a gente congela com a finalidade de dar mais chance para essa mulher se ela não engravida naquele ciclo, né? Então, ela congelou 5 embriões, né? E os 5 são normais, tudo. Ninguém garante que, mesmo o embrião sendo normal, ela vai engravidar naquele ciclo, né? Então, ela tem mais 3, 4 embriões guardados. E ela não precisa passar por aquele processo de estímulo, tomar aquele monte de medicação. Ela já tem o embrião guardado, é só descongelar, preparar o útero dela e transferir. é. Então, assim, Inclusive o custo é bem menor também, né? totalmente. Uma É a transferência, transferência né? é, é um décimo do preço de uma fertilização. É E assim, verdade. vamos supor, se você engravidar, daqui 2 anos, 3 anos, você quer ter um outro filho, você já está com o teu embrião congelado, guardado, É, né? uma maravilha. Bom, vamos falar aí sobre testes genéticos, né? E seleção embrionária, que é outro fantasminha aí que nós temos, né? Como é que funciona uma biópsia embrionária e o estudo genético? Muitas pessoas não sabem a diferença entre eles, doutor. É. Então, são coisas totalmente diferentes, né? Quando eu falo, eu vou fazer a biópsia do embrião, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um buraquinho no laser, com um laser, né? E vou retirar algumas células desse embrião. Eu posso esperar esse embrião crescer para fora desse buraquinho, ou posso ir lá e tirar as células, né? Mas aí, uma coisa, Karina, que a gente tem que deixar bem explicado é que, nesse momento, as células são células todas iguais, elas não têm diferença. Porque, às vezes, o paciente, não vai tirar um pedacinho do braço do meu filho, um pedacinho do pezinho? Não. Nesse momento, no blastocito, que a gente faz a biópsia, as células são indiferenciadas, né? Elas
é tudo igual. E aí a gente pega esse pacotinho de 4, 5 células, faz um processo de armazenamento e manda para um instituto, manda para um laboratório de genética. E aí vai ser feito o estudo genético. Então, são duas coisas. A biópsia é uma coisa, é a retirada. E o estudo genético é quando vai ser estudado as características cromossômicas dessas células, para saber se ela tem alguma alteração. Vamos supor, a síndrome de Down, né? É uma trissomia do 23. Então, eu tenho um cromossomo a mais do 23, né? E aí vão ser estudados todos os genes, toda a parte genética. E, doutor, quando é que é recomendado realizar esse tipo de teste? Quando que vocês indicam para os Olha, pacientes? a paciente acima de 37 anos, tá? A gente recomenda. Por quê? Porque a partir daí já começa a aumentar a chance dela ter um embrião geneticamente alterado. Então, hoje em dia, a gente vê aí a biópsia sendo indicada para todo mundo, né? Isso é uma das justificativas de se fazer a biópsia em pacientes jovens. É porque você seleciona o embrião que vai dar maior chance de gravidez, né? Você economiza a transferência, Uhum. né? Porque, vamos supor, pode ser que ela tenha 5 embriões, ela tenha 3 alterados e 2 normais. Aí você vai fazer 3 transferências, né? E você sabendo que esses são alterados, você já não transfere. Então, você ganha tempo nesse sentido. Mas a indicação da biópsia é para pacientes acima de 37 anos. Tá, então essa era uma outra pergunta que eu ia te fazer, que você já consequentemente respondeu. Testes genéticos, então, aumentam as chances de sucesso na FIV. Não é que ela aumenta a taxa de sucesso, ela aumenta a assertividade do embrião que é geneticamente normal, Perfeito. né? Então, assim, você ganha tempo no sentido, eu vou levar 6 meses para engravidar, e se eu transferir um embrião geneticamente normal, eu posso engravidar no primeiro mês. Entendi. Perfeito. Isso é uma outra coisa muito, uma pergunta muito recorrente também, né? Viu? A gente vai falando aqui e vai desmistificando todo o processo da jornada do embriãozinho, né? Não, Esse grande. essa informação, sabe, é muito importante. É assim, eu acho que se todo casal, sabe, até mesmo antes de tentar engravidar, ele conhecesse um pouco sobre a vida reprodutiva dele, ajudaria muito, sabe? Ajudaria muito. Com certeza. E isso é o que me faltou para mim, para o Pedro na época, né? Toda essa informação de qualidade, todo esse planejamento familiar, enfim. Não tinha nenhum tipo de informação, né, doutor? Isso realmente faz com que a jornada, a nossa caminhada seja muito mais silenciosa e muito mais difícil, né? Hoje em dia, a gente, graças a Deus, temos assim rede de apoio, temos vocês, né, nas redes explicando, temos webinários, enfim, lives. Então, isso facilita muito, né, a informação chegar com qualidade até a casa da família tentante. Vamos falar então, assim, ó, vamos se encaminhar aqui para o final da nossa conversa. A gente tinha conversado sobre embriões frescos e descongelados. Vamos entrar só um pouquinho no detalhe, porque existe muita curiosidade também sobre essas duas possibilidades. Por exemplo, qual a melhor escolha e se existem diferenças nas taxas de sucesso entre fazer com embriões frescos ou congelados? Ou, desculpa, ou embriões frescos ou descongelados. Ou descongelado, né? É o que eu disse, a vantagem, né, e o aumento que existe na taxa de gestação com o embrião descongelado é devido ao útero. Você está
pegando esse útero num ciclo natural, que ele não está encharcado de hormônio, né? Porque quando você transfere no ciclo natural, num ciclo natural, que é aquele que a mulher tomou toda a medicação, ela está toda encharcada de hormônios, né? E isso a gente sabe que, se comparar com um ciclo natural, a tua taxa de gestação é melhor com o ciclo natural, que é o embrião descongelado. Ana Donari, vocês fazem metade, metade? Qual é a porcentagem? Não, a gente trabalha aí, eu diria, com 90% de embriões congelados, sabe? É como a gente falou, a gente tem muito que individualizar o tratamento, né? Tem algumas pacientes que a gente fala, não, realmente é melhor transferir a fresco, mas 90% dos embriões, eles são congelados e transferidos em ciclo a fresco. E uma coisa marcante para a Donari, eu sei porque eu trabalho direto com vocês, é muitas doadoras de óvulos, né? Se prontificam aí para serem doadoras aí do centro de doação, né? Da Donari. Isso. E aí a gente recebe muito aquela pergunta daquela moça jovem, né? Por exemplo, uma afetiva. Tá, mas será que eu faço biópsia? Será que não? Como é que funciona isso, né? Então, é legal a gente estar falando sobre todo esse universo, até para o pessoal entender melhor, né? Essa futura doadora de óvulos, né? E saber o que é indicado para ela, né? O que é melhor para ela, né? Porque a gente sabe que a Exato. paciente jovem, ela tem uma taxa de embriões alterados muito menor, né? E como a gente trabalha com doadoras jovens, né, até 35 anos, então, assim, elas não teriam indicação. Mas eu acho que isso é também uma questão de conforto do casal, sabe? Às vezes ela se sente mais segura fazendo a biópsia, porque é uma certeza a mais que ela vai ter que aquele embrião é normal, né? Então, nesse caso, aí, se for uma decisão conjunta entre o médico e a paciente, a gente faz, não tem problema nenhum. Aham. A gente já viu aí que essa combinação genética entre esses gametinhas, né, doutor, precisa acontecer de forma super precisa, né? Tudo tem É. o seu momento exato, tem o seu time. É assim, é um mundo maravilhoso, Karina, é um mundo maravilhoso. Eu que conheço essa jornada ao vivo e a cores no microscópio, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu sou entusiasta do assunto, virei, né? Era da moda, estilista, agora hoje sou a voz aí entre as famílias tentantes e vocês clínicas, né? Então é muito bacana a gente se apaixonar, né? Eu me apaixonei pela reprodução assistida, eu acho que é uma missão, um propósito, e eu entendi isso, né? E eu queria só agradecer, assim, porque vocês que estão na jornada, é muito importante, gente, é essencial, tá? Para todas as famílias, independente da configuração familiar, vocês que estão trilhando esse caminho do bebê em casa, entenderem tudo isso direitinho que a gente está conversando, né? Porque isso vai fazer com que a jornada de vocês seja mais leve, decisões mais assertivas, e vocês não gerem uma ansiedade gigante dentro do coraçãozinho de vocês. Tudo que a gente sabe o que que vai acontecer, os próximos passos, é mais fácil, a gente vive uma jornada um pouco mais leve, né? A É. gente sabendo, né, as expectativas ficam mais alinhadas, digamos assim, né? E como eu falei anteriormente, cada tentativa é um sonho de um embrião perfeito, é uma esperança que a gente traz no coração, que vai se renovando dia a dia, né? Ciclo a ciclo, ano a ano, enfim, as tentativas vão sendo modificadas, né? Então, eu queria que o Dr. Paulo, como embriologista, como ser humano ímpar que deixasse aqui uma mensagem para vocês que estão aqui conosco no episódio 9, entendendo um pouco mais sobre essa jornada do embrião, para que vocês tenham essa mensagem de quem entende muito do assunto. Vamos lá. O que eu tenho a dizer a vocês é que, assim, não desista do sonho de vocês. Por mais desgastante que ele seja,
Por mais trabalho e desgaste, custo financeiro, você entendeu? Não desista, vocês procurem profissionais que sejam capacitados, laboratórios que sejam capacitados e insista, porque vale a pena. Na hora que você tem o seu bebê em casa, você esquece essa jornada, essa tristeza, esse luto que vocês viveram, isso vocês esquecem e a vida continua. Fica tudo para trás, né, doutor? Fica tudo para Fica tudo trás. para trás, É entendeu? inacreditável. Lembrando sempre que na medicina nada é zero e nada é 100, né? Então, tudo existe estatística. Então, quando vocês forem entrar num processo, faça isso que nós estamos fazendo aqui, eu e a Karina. Veja na fase que você está, qual é a tua porcentagem, né? Apesar que a gente acha que da gente é sempre 100%, né? Não, a minha é 100%, né? Mas Mas assim, existem né? cenários a serem É, estudados, cada cenário é um, né? E eu sempre falo para as tentantes que me procuram: vamos estudar cenários. Eu sou quem vai direcionar vocês, quem vai ajudar a desenhar esses cenários, porque vocês não estão sozinhas, né? Então, o Dr. Talks é isso: é informação, é acolhimento, com quem realmente faz todos os dias o que mais ama, né? Que é ajudar vocês a é trazer a o única bebê coisa que eu sei saudável. fazer, Karina. A única coisa que tu É sabe a fazer. única coisa que eu sei fazer, entendeu? Eu me formei, eu me formei 6 meses depois, eu fui convidado, né, para montar a primeira equipe, né, o primeiro laboratório. E a partir de lá, eu me apaixonei e só sei fazer isso, entendeu? Então, assim, às vezes o pessoal, Paulo, você sabe fazer tal exame? Eu falei, não, não sei. Eu sei fazer fertilização in vitro. E eu me garanto, mas de resto, E não lembrando dá. aqui, para a gente terminar esse nosso episódio maravilhoso, que eu adoro estar sempre com o Dr. Paulo, a gente sabe que dentro de um laboratório de fertilização in vitro, com um bom embriologista, é onde a mágica acontece, né? Com Então, certeza. E faz toda a diferença, sabe por quê, Karina? Hoje, os equipamentos, todo mundo compra o mesmo equipamento, né? Agora, quem está atrás desse microscópio, quem está atrás, né, manipulando esse instrumento, né, esse aparelho, faz toda a diferença, é com que certeza. nem comprar uma Ferrari. Todo mundo pode comprar, mas tem que saber dirigir uma Tem Ferrari, que né? saber dirigir, não adianta nada. Eu mesma, tu pode me dar uma Ferrari que eu não vou saber dirigir ela, porque eu sou muito maneta, sou péssima, nem tô dirigindo mais, só ando de Uber. É, Então eu acho que é mais ou menos por aí. Muito é. obrigada, doutor Paulo, sempre muito bom estar com você. E muito obrigada, Merck, por nos proporcionar esse momento juntos. Estou à disposição. Você sabe que, como você levanta essa bandeira, eu também levanto essas bandeiras da reprodução humana, né? Para todo tipo de família, para todo tipo de dificuldades. Então, assim, conte sempre comigo. É um prazer estar falando sobre isso e levando informação para as tentantes.